Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Olha aqui nosso assunto do dia. Eu tô até emocionado em falar, porque é um assunto que eu gosto muitíssimo. Acredito que vocês também. Aliás, eu não conheço uma única pessoa que não goste de O Mágico de Oz. Bom, talvez até conheça, talvez os fãs de Velozes e Furiosos não gostem. Mas, de qualquer maneira, é um filme que a grande maioria das pessoas amam. É um clássico eterno, né? Hoje nós vamos conversar a respeito dele. The Wizard of Oz, O Mágico de Oz, de 1939. Não só sobre O Mágico de Oz de 1939, vamos conversar sobre o filme de 39, sobre um apunhado da carreira da Judy Garland, que é uma atriz e cantora que eu amo, eu sou apaixonado. A Judy é uma verdadeira lenda, já era à época de O Mágico de Oz, e é ainda mais hoje. Então a gente vai tratar um pouquinho da carreira dela também e conversarmos a respeito de O Mágico de Oz, que é uma obra vastíssima. É uma obra que quase nunca sai de cartaz no teatro. Trocam-se os atores e a peça continua. Agora, nesse momento, ele está em cartaz aqui em São Paulo, com O Mágico de Oz no Teatro Procopio Ferreira. Esteve ano passado com, né, a Wicked, que retornou aos palcos também. Na Broadway ele nunca sai. Um clássico imbatível, um clássico indiscutível. Hoje a gente vai conversar um pouquinho dele. Eu já vou avisar aqui de antemão que o vídeo vai ser bem longo, que eu não tenho nenhuma preocupação com o tempo. Muitas pessoas me mandaram mensagem a respeito do vídeo do Sidney Sheldon. Eu gostei do vídeo, mas eu achei muito longo. Então, assim, eu quero dizer, eu tenho zero preocupação com o tempo. Até porque o aplicativo de vídeos curtos é um outro aplicativo, não é esse aqui. Nós vamos conversar a respeito dos filmes, um pouquinho a respeito das edições, um pouquinho de alguma coisa pessoal da minha vida, afinal sou eu que estou fazendo os vídeos. E é a tal história, se porventura ficar enfadonho ou ficar chato, vocês pulem, vocês vão para a parte que vocês querem, vocês não precisam nem assistir, não precisa nem clicar e tá tudo certo. Quem gosta realmente de O Mágico de Oz, certamente que vai assistir. Vou mostrar as edições em VHS, vamos comentar. Quero que vocês me contem também suas impressões e vamos lá. Gente, antes de qualquer coisa, eu queria fazer um apunhado bem rapidinho da carreira da Judy Garland para a gente chegar ao ponto em que ela estava em 1939, para que vocês entendam. Eu futuramente pretendo fazer uma série de vídeos também a respeito dos filmes da Judy Garland, que, como eu já disse, eu sou muito fã. Eu tenho todos também, e é uma atriz que eu acho muito, mas muito válido comentar. E as novas gerações talvez a conheçam somente pelo próprio Mágico de Oz, mas ela tem trabalhos assim brilhantes, trabalhos elegantérrimos e acho muito justo que se fale a respeito deles. Eu fico na esfera do pretendo, porque é tal história, a vida da gente é tão atribulada e são tantas as coisas desagradáveis que a gente faz durante o dia a dia, que acaba sobrando pouco tempo para a gente fazer o que a gente realmente gosta, né? Mas vamos ver, conforme eu tiver tempo, eu vou comentando também a respeito dos filmes da Judy Garland, iniciando hoje aqui com O Mágico de Oz. Então é o seguinte, a Judy Garland nasceu em 1922, não com esse nome, Judy Garland. Judy Garland é um nome que ela adotou depois. Ela nasceu como Frances Ethel Gunn, a filha mais nova de um casal que já tinha duas filhas. E é engraçado que a família da Judy, seu pai, sua mãe, sempre foram do mundo das artes, do mundo do show business. Os pais delas, os pais dela trabalhavam com uma coisa chamada Teatro Vaudeville. Teatro Vaudeville, para quem não sabe, ele acaba se assemelhando ao nosso circo aqui brasileiro, com algumas características talvez um pouco distintas, mas de modo que fique claro, mais ou menos parecido com um circo. Então era o seguinte,
Era um show de variedades na qual eles faziam em teatros. E nesse show, os artistas, o pai e a mãe dela e alguns outros artistas se apresentavam cantando, dançando, às vezes fazendo mímica, às vezes trazendo algum animal, às vezes gesticulando, às vezes contando piada, várias coisas no sentido de entretenimento. Os pais dela viajaram o país, foram para o interior dos Estados Unidos, fazendo esses shows de vaudeville que naquele período eram muito famosos. Chegaram a ter um teatro fixo só para fazer esses shows, e era uma coisa que, conforme o tempo, com o passar dos anos, foi se tornando um pequeno fenômeno. As irmãs da Judy também participavam desses shows, cantavam, dançavam. Havia também apresentações de Natal que eram assim bem, as pessoas participavam, gerava bastante comentários positivos, né? E uma vez, com 2 anos e meio, a Judy, a Frances Ethel Gunn, nesse período, fez a sua estreia nos palcos do teatro de Vaudeville, cantando. Então vocês vejam que desde o início a Judy sempre teve um passo no estrelato, um passo nas artes, um passo ao que se refere ao mundo do cinema e ao que se refere à estrela de primeira grandeza que ela viria a ser. Ela passou a participar desses shows de vaudeville, ia com seus pais, percorria todo o país, e esses shows de vaudeville foram se tornando um pequeno fenômeno. Ela dançava, cantava com as irmãs dela. Em 1928, as irmãs dela, junto com ela, formaram um trio chamado The Sisters Gunn, as Irmãs Gunn, e passaram a se apresentar fazendo shows solos e nesses shows de vaudeville. No final de 1934, elas mudaram o nome do grupo para The Garland Sisters, as Irmãs Garland. E depois, posteriormente, a Judy abandonou Frances Ethel e adotou Judy Garland, o nome ao qual ela viria a ser a maior das estrelas, né? Então esses shows de vaudeville foram fazendo grande sucesso e chamou a atenção do dono do estúdio, Louis B. Mayer, dono do estúdio MGM, a Metro. E ele mandou que uma pessoa fosse lá assistir esse show e verificasse esse pequeno fenômeno que era, porque ele tinha intenção de contratar artistas de vaudeville para compor o quadro de artistas da MGM. A MGM, que era um estúdio que tinha um slogan, que eu adoro, aliás, com a alcunha de a MGM possui mais estrelas que o próprio céu. E é exatamente isso, gente. Nunca um estúdio possuiu tantas estrelas como a MGM. Depois que contrataram a Judy, então, nem se fala, né? Então, o Louis B. Mayer mandou uma pessoa assistir um desses shows e realmente viu que a Judy era um fenômeno. É lógico que ainda não treinada, havia ainda muita coisa para que se fizesse ali, mas ele viu nela um potencial e a contratou em 1935 com apenas 13 anos. A Judy foi contratada pelos estúdios MGM. A partir daí, a gente pode pensar, nossa, foi só sucesso, ela começou a fazer uma série de filmes e o estrelato veio assim que ela chegou. Mas na verdade não foi bem assim. A Judy, se vocês verem fotos dela quando criança, não era, como eu posso dizer, exatamente bonita. Os padrões de beleza de Shirley Temple, de Anna Durbin, não era era rechonchuda, era esquisitinha, uma menina que ainda não havia se desenvolvido plenamente. E aí o Lewis olhou aquilo e falou: Nossa, o que que eu vou fazer com essa menina, né? Ela ficou meio que um patinho feio dentro do estúdio. Ninguém sabia exatamente o que fazer com ela, para quais papéis ela pudesse ser escalada. Achavam que ela não era tão bonita para que fosse a mocinha. Ela ficou meio que num limbo. E aí, nesse período, com 13 anos, começam os primeiros problemas. Problemas esses que perduraria durante toda a sua vida e que culminaria, de certa maneira, com a sua morte precoce. A Judy passou a tomar remédios para absolutamente tudo.
remédios para acordar, remédios para dormir, remédios para que ela se mantesse em pé e conseguisse trabalhar, remédios para emagrecer. De imediato, ela foi aconselhada a começar a fumar, de modo que ela pudesse emagrecer, que ela mudasse seus modos, que ela mudasse sua maneira de se vestir. E aí nasce, nesse momento, os problemas de ansiedade, os problemas de depressão, os problemas de autoconfiança. A tal história, você necessita o tempo inteiro que as pessoas digam que você é boa, que o seu trabalho é bom, que você vai conseguir, que você é maravilhosa. Vício em remédios de todos os tipos. Então, nesse período, aos 13 anos, começa tudo isso. Aí, eu vou fazer uma pausa, porque nós chegamos ao ponto em que a Judy vai ser escalada para o Mágico de Oz. Aí eu vou falar algumas outras coisas aqui para que a gente chegue realmente nesse ponto. É o seguinte, em 1900 é publicado com bastante sucesso o livro O Mágico de Oz, de um autor chamado Frank Baum, um autor que não era autor infantil, ele estreou no mundo infantil, na literatura infantil com esse livro, e ele foi desde o primeiro momento um grande sucesso. Esse livro fez um sucesso absurdo. E aí, uma coisa que as pessoas não sabem, as pessoas acham que o Mágico de Oz é um livro único. O Mágico de Oz é uma série de livros de 14 livros. Frank Baum fez uma série a respeito de O Mágico de Oz, sendo esse daqui o primeiro. Esse livro é publicado com extremo sucesso e o Frank Baum é procurado pelos estúdios para que possa fazer uma adaptação para os cinemas de O Mágico de Oz. Então, outro detalhe importante que as pessoas não sabem, as pessoas conhecem somente o filme de 1939, o clássico absoluto, mas não. O Mágico de Oz, antes desse filme de 39, teve no mínimo umas 4 ou 5 versões para o cinema. Cinema mudo, cinema preto e branco, cinema nos primórdios do som, várias versões. Então, assim, o Mágico de Oz de 39, ele não é único e ele também não foi o primeiro. E aí eu tenho uma cópia aqui que eu vou mostrar para vocês em VHS, lógico que o nosso assunto sempre é VHS, de uma edição de The Wizard of Oz anterior ao Mágico de Oz de 39. Olha aqui, ó. Silent Film Collection. Um VHS, deixa eu ver se ele menciona aqui a data desse filme. 1925. Essa adaptação aqui de O Mágico de Oz. E é bem bacana, é um filme mudo, mas é bem bacana ver que existiram outros filmes que antecederam ao Mágico de Oz de 39. Wizard of Oz. Então fica a título de curiosidade para vocês saberem que houveram filmes anteriores. Esse aqui é o único que eu tenho, mas tem no mínimo 4 ou 5 antes do de 39. E aí, gente, o que acontece? Depois disso... Não, errei, ó, eu já me embananando. Em 1937, Walt Disney faz o clássico indiscutível A Branca de Neve e os Sete Anões. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando, mas só para ilustrar a conversa. A primeira animação a cores, o primeiro filme em Technicolor, foi um sucesso extremo. As pessoas ficaram encantadas. Ninguém imaginava que era possível fazer um filme a cores. Eles imaginavam que filmes de fantasia não teriam bilheteria. Eles imaginavam que filmes a cores cansariam os olhos do espectador. E Branca de Neve, a obra-prima de Walt Disney, se provou o contrário. Foi um sucesso absurdo. Como resposta a esse sucesso de Branca de Neve e os Sete Anões, o que o Louis B. Mayer fez? Comprou os direitos de O Mágico de Oz do Frank Baum para fazer uma adaptação com atores reais e uma adaptação em Technicolor que se mostrasse tão poderosa e tão forte quanto Branca de Neve e os Sete Anões. Esses eram os planos. E aí o Louis B. Mayer entrou no terreno de quem ele contrataria
para viver a protagonista, Dorothy. E aí a Judy não foi a primeira opção. Ele pensou, num primeiro momento, em Shirley Temple, depois em Diana Durbin. As duas, por uma série de motivos, negaram. Então ele falou, talvez essa menina que eu contratei possa ser o veículo para o Mágico de Oz, e foi acertado que a Judy faria o Mágico de Oz, gravaria em 1938. E tem uma coisa curiosa também, a produção de O Mágico de Oz é uma das mais conturbadas de toda a história do cinema. Talvez a produção de O Mágico de Oz desse até um filme à parte tão polêmico quanto Saló, 120 Dias de Sodoma. De tantas coisas monstruosas que aconteceram nos bastidores, tantas coisas reprováveis, questionáveis, mas é a tal história, a pessoa precisa trabalhar, a pessoa aceita certas condições, a pessoa aceita certas imposições, ainda que em detrimento da sua saúde. A Judy teve a saúde dela completamente arruinada, ficou completamente à beira de um colapso. Foi bem difícil e conturbada a produção de O Mágico de Oz. Várias trocas de diretores. O Mágico de Oz teve problemas com o roteiro, 4 pessoas escreveram o roteiro. Foi dirigido praticamente também por 4 pessoas. O diretor teve que... Victor Fleming teve que abandonar essa produção aqui para dirigir o E o Vento Levou. Uma coisa assim estranhíssima, assim. Os atores também tiveram problemas. Nossa, gente, problemas de toda ordem, problemas de todo tipo. É um milagre que esse filme tenha saído o clássico que ele tendo em vista tantos problemas, tantas conturbações que houveram aqui. Mas enfim, esse filme estreou em 1939, assim, com muitos louros, assim, muitas glórias, e infelizmente ele não foi o mesmo sucesso que Branca de Neve. Ele custou muito caro e ele arrecadou muito pouco em vista do que teria de arrecadar para que ele se pagasse. Então ele foi considerado um prejuízo, assim como eu falei no vídeo de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Aconteceu o mesmo com o Mágico de Oz aqui. Esse filme, posteriormente, com as exibições na TV, com os lançamentos em VHS, em DVD, em Blu-ray, e toda a maneira que ele foi inserido na cultura pop, ele viria a ser um grande sucesso. Mas num primeiro momento não, ele foi visto como um prejuízo. Tanto é que a MGM nem quis fazer sequências dele e nem cogitou. Mas o mais importante é que alavancou a carreira da Judy, foi o veículo perfeito para ela. A música Over the Rainbow foi um sucesso, se tornou um carro-chefe dela, ela se tornou conhecida em todo o país. E é um clássico eterno, né, gente? É um filme que está no coração da gente, assim, para sempre. É aquela joia da coroa da rainha. Então eu vou comentar agora aqui, finalmente, as edições, né? Mostrar um pouquinho. Tenho muita coisa para mostrar e para comentar com vocês. E vamos lá. Vale dizer também que nesse período, a MGM, o Lewis B. Mayer, ele decidiu fazer uma parceria de muito sucesso da Judy com aquele ator Mickey Rooney, um ator muito simpático, um ator muito legalzinho, fazendo uma dupla de musicais de menor expressão. A Judy se tornou uma estrela de musicais dentro da MGM, sendo O Mágico de Oz também um musical. Ela fez uma parceria imensa, muito longa, acho que mais de 10 filmes com Mickey Rooney. Tem um aqui para mostrar, só para ilustrar também a nossa conversa, Babies on Broadway, Mickey Rooney e Judy Garland, só para vocês verem aqui. Depois eu vou mostrar em mais detalhes se tudo der certo. Olha que bonitinho. E ela nem era feia, gente. Não sei por que falaram isso dela. Fizeram toda essa pressão psicológica em cima da Judy. Muito lindinha, muito fofinha. Então, gente, vamos iniciar. A primeira vez que o Mágico de Oz foi lançado, deixa eu pôr isso aqui para cá, em home video no Brasil, foi aqui nessa edição em 1939.
1989, eu já ia falar 1939. 1939 é o ano de lançamento do filme. Em 1989 foi lançada essa edição aqui no Brasil, Grandes Clássicos da Metro, a mais fantástica história de todos os tempos, uma edição comemorativa de 50 anos de aniversário do filme. Aqui, ó, a videoarte do Brasil, Margaret Hamilton, Judy Garland, Totó, Espantalho, Leão, Homem de Lata. Mostrar aqui para vocês a ediçãozinha. E foi nessa edição que eu assisti também a primeira vez. Eu vejo muitas pessoas comentando que esse filme passava muito na televisão, mas eu sinceramente não me lembro dele na televisão, me lembro dele no VHS. Não sei se as pessoas aí da década de 60, de 70 viram ele pela TV. A minha relação com ele foi primeiramente no VHS mesmo. Olha aqui, ó, logozinho da MGM. A MGM possui mais estrelas que o próprio céu. O que tá aqui o símbolozinho do Oscar? Tá ruim esse zoom, né, gente? Deixa eu ver. Melhor canção. Olha, não melhora. Over the Rainbow. E Oscar especial a Judy Garland. Deixa eu ver se melhora. Bom, enfim, mostrar aqui por dentro. Ó. Nossa, tá muito ruim. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu ver aqui se melhora, senão vocês não vão conseguir ver. Agora acho que melhorou. Vídeo arte do Brasil. O Mágico de Oz. 1989. Foi lançado também cópias dubladas e legendadas. Tem outra cópia aqui. Essa daqui, dublada. Dublada e legendada. A mesma coisa. Vou mostrar a lombada. Vocês verem. Wizard of Oz. Esse filme teve vários lançamentos, viu, gente, no Brasil. Depois, em 94, ele foi lançado uma segunda vez nessa edição aqui. Judy Garland em O Mágico de Oz. Olha que bonitinha. A Judy atrás do milharal. Logo da MGM. A lombada. Vou mostrar aqui atrás. Uma grande aventura em algum lugar além do arco-íris. Somewhere over the rainbow. Aqui. O Mágico de Oz. Esse daqui, lançamento de 94. Depois, 2 anos depois, isso é para que vocês vejam o sucesso. Um filme que é relançado várias vezes, seguidamente, só pode ser um grande sucesso, né, gente? Significa que havia procura nas locadoras e constantemente era necessário que se relançasse. Então, 2 anos após esse lançamento de 94, houve esse lançamento aqui de 96. Judy Garland, O Mágico de Oz, novamente o Leão da MGM lá em cima. Cidade das Esmeraldas. Vou mostrar aqui. Uma Grande Aventura em Algum Lugar Além do Arco-Íris, de 1996. Aqui. Olha que legal. Qual dessas edições vocês acham a capa mais bonita, hein, gente? Eu não sei, eu fico na dúvida, não sei. Não sei dizer qual eu gosto mais. Depois, em 2000, nós tivemos esta edição aqui, já pelo selo Warner Family Entertainment, que eu já falei para vocês, que é o selo jovem da Warner. Aí vocês vão me falar, ué, mas o filme era da MGM, em 2000 ele passou a ser da Warner? Sim, a Warner comprou todo o catálogo da MGM e relançou sobre o selo Warner, selo jovem da Warner aqui, ó, sobre o logo do Pernalonga. Olha que linda essa lombada, eu adoro essa. Assisti esse filme muitas vezes no começo dos anos 2000 por essa edição. Uma Grande Aventura
em um lugar além do arco-íris. Vou mostrar aqui. Fita vinho, no formato. Aqui, ó, o selo do Pernalonga da Warner. Eita, não tá rebobinada. Essa daqui nós já teríamos de pagar multa se fosse na época das locadoras. E aí, concomitante a isso, nós tivemos o primeiro lançamento em DVD, né? Uma ediçãozinha simples. O Mágico de Oz também, de 2000. Aqui. Isso aqui foi um deleite, né, gente? A gente poder ver o Mágico de Oz com toda a resolução do DVD, toda a qualidade de imagem. Foi muito incrível. O melhor filme familiar de todos os tempos, Um Mundo de Sonhos Encantador. Olha aqui. Ajude na Estrada de Tijolos Amarelos. Sigam a Estrada de Tijolos Amarelos. Tenho aqui também uma versão importada em Digipack, né? De The Wizard of Oz. Também do mesmo período. Vou abrir aqui para vocês verem. A Jude deitada no campo de papoulas. Linda essa imagem, aliás, né? Ai, gente, vocês me desculpem, eu não sei porque tá ficando embaçado, tá fora de foco. Eu tento arrumar, mas eu não tô conseguindo. Eu não sou grande coisa em tecnologias. Vocês me perdoem, viu? Ó, a imagem do disco diferente da versão que veio pro Brasil, né? Ó, pra vocês fazerem um comparativo. No Brasil veio A Estrada de Tijolos Amarelos e na versão americana veio eles pairando numa nuvem. Legal, né? Eu gosto quando os produtos vêm com artes diferentes, artes distintas. E depois eu tenho a minha preferida. Eu perguntei para vocês a preferida de vocês, mas eu tenho a minha preferida, que é essa edição especial que foi lançada em 2005. Gente, essa edição para colecionador é espetacular, porque a quantidade de extras e bônus e documentários e coisas relacionadas ao filme é inacreditável. E a qualidade, esse aqui eu comprei numa videolocadora que é a videolocadora de relação que eu tinha durante a minha infância, então é um filme muito especial para mim. Olha que legal, ó. Eles estão dentro da bola de cristal da Margaret Hamilton, que é uma atriz que eu adoro também. Disco triplo, o melhor filme familiar de todos os tempos, totalmente restaurado e remasterizado em edição de colecionador. E ele abre, essa luva abre aqui, fica enorme, a coisa mais linda. Deixa eu abrir para vocês verem. Olha aqui, olha o cuidado. Não existe mais esse tipo de edição, né, gente? Hoje, os poucos filmes que saem umas edições tão capengas, e quando a edição é mais assim, é num valor tão elevado. Olha que legal, gente. Sigam a Estrada de Tijolos Amarelos. E aí você vem, ó, caminhando pela estrada, disco 1, disco 2, disco 3, até você chegar na Cidade das Esmeraldas. E olha que legal, ó. Espantalho no disco 1, Homem de Lata no disco 2 e Leão Covarde no disco 3. Olha, gente, que legal. Fala se não é uma maravilha. Essa é a minha edição preferida. Depois, lógico, obviamente, saiu em Blu-ray, saiu em gift set, saiu em um outro gift set também, comemorativo. Só que aí, como eu já disse para vocês, eu não entrei nessa vibe de Blu-ray, nem de gift set. Para mim, eu ainda estou nos VHS, nos DVDs, que é a parte que eu realmente acompanho, é a parte que eu mais gosto. Então, gente, aqui era o que a gente tinha para falar a respeito do Mágico de Oz de 1939. Só que o que acontece? O Mágico de Oz é um sucesso tão grande que houveram várias adaptações depois. O que aconteceu? Nos anos de 1950, a Disney comprou o restante dos livros do Lyman Frank Baum. A MGM havia comprado
o primeiro livro, né, esse daqui, e a Disney comprou os outros 13 restantes, porque eles tinham a intenção de fazer uma série de filmes a respeito de O Mágico de Oz. Já haviam se passado vários anos, a Disney já era uma empresa imensa, né, a casa do Mickey Mouse era imensa, e eles tinham essa intenção de fazer uma série a respeito de O Mágico de Oz, uma série de filmes, né? E aí, os anos foram passando, eles compraram durante a década de 50, os anos foram passando, chegou os anos 80 e nada acontecia. E chegou um dado momento que eles falaram, se nós não fizermos um filme a respeito de O Mágico de Oz agora, nós vamos perder os direitos do livro. O Mágico de Oz, nesse momento, já estava com quase 80 anos da publicação, e o direito dos livros cairia em domínio público. Então, eles decidiram fazer O Mundo Fantástico de Oz, pela Walt Disney, em 1985. Gente, eu adoro esse filme. Esse filme, ele é tão esquisito, ele é meio sombrio, meio gótico. Eu conheço várias pessoas, assim, mais ou menos da minha idade, que têm, assim, um certo medo dele. Ele é meio lúgubre, meio estranho, assim, filme bem assim diferentão do que a Disney estava acostumada a fazer. Eles lançaram ele em 1985 com essa atriz iniciando a carreira, Fairuza Balk, e é um filme que eu gosto muito, difícil de achar em VHS. Essa VHS aqui eu passei procurando durante anos, e olha que eu sou do meio, hein, gente? Não é uma VHS fácil de se encontrar. Quem tem não vende, e mesmo aí entre os colecionadores Disney é um título bastante difícil. Ó, Uma Nova Aventura na Terra do Mágico de Oz. Vou mostrar aqui a lombada. O Fantástico Mundo de Oz. O Mundo Fantástico de Oz, aliás. Pela Abril Video. Vou mostrar aqui a parte de trás. É muito legalzinho esse filme, gente. E eles usaram elementos de O Mágico de Oz e inclusive pagaram para a MGM para usarem os sapatinhos de rubi, que foram confeccionados especialmente para o filme de 39. E eles usaram aqui. Novamente, eu adoro esse filme. Depois vocês me contem se vocês conhecem essa versão aqui de 1985 da Disney. Aí eu tenho esse mesmo filme em DVD, um fan-made que eu mandei fazer. Esse filme não foi lançado em DVD no Brasil. Return of Oz, Uma Nova Aventura na Terra do Mágico de Oz. Olha aqui. Cabeça de abóbora, que eu adoro. Muito legal, muito estranho, muito gótico esse filme, gente. O Mundo Fantástico de Oz. O que mais? Ah, sim, temos esse daqui. Esse eu não tenho VHS, já tive, mas eu vendi. Que é a versão da Motown, a versão com atores negros de O Mágico de Oz, chamada The Wiz,